Beleza, gravando. Aqui. Esse vídeo tem que isso aí vai no. Ah, tá. Bom, esse vídeo é o que fala do nosso assunto de hoje, né? Sobre Revolução Inglesa. Eu tenho, dentro desse assunto... Saiu? Saiu? E aí, Bruna? O que deu? A gente acertou 82% da prova inteira. Maravilha! Olha só que maravilha! Muito! Nossa, parabéns demais! Que felicidade em saber, olha, mais de 80% numa prova de Olimpíada da Unicamp é digno de... E assim, de aplauso mesmo, viu? Muito feliz com esse resultado. Tenho certeza que Isabel também vai explodir, igual eu que vou me conter, entendeu? Parabéns aos meninos, tá? As meninas que participaram da Olimpíada. E assim, foi fantástico. Depois você fica aí no final pra gente conversar um pouco, tá, Bruno? Se você tiver um tempinho, tá bom? E os meninos também, os outros que ficaram dentro dessa Olimpíada aí. Que maravilha. Inclusive, nós tivemos uma reunião virtual, logicamente, no sábado. Foi sábado ou sexta-feira, acho que foi sexta-feira. Sexta à tarde, nós tivemos uma reunião e no final da reunião eu expressei a minha felicidade aos outros professores e ao Paulo de vocês terem participado dessa Olimpíada. E assim, o resultado o mérito é totalmente vocês, tá? O mérito desse resultado é de vocês. Parabéns, muito bom esse resultado aí. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter vocês como os meus alunos, tá? Isso aí é gratificante para mim. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Só para a gente não ficar aqui muito tempo, entendeu? Para a gente não ficar aqui muito tempo, eu gostaria de só fazer uma ressalva para vocês em relação ao que aconteceu essa última semana em relação à prorrogação do Enem, tá? É prorrogação. Não teve cancelamento, não teve, falar, agora esse ano de 2020 não vai ter Enem, vai ter Enem, entendeu? O que eu falei, e eu estou evidenciando a palavra prorrogação, isso significa que vocês devem continuar o seu ritmo de estudo normalmente. Por quê? Porque não tem nada cancelado. E outra coisa, vocês são privilegiados porque nós tivemos que nos organizar depois do decreto da pandemia. E aí, quando nós nos organizamos, o que acabou acontecendo? Vocês, num prazo aí de 2 semanas, até nós vermos o que faríamos em relação à condução das aulas, como seria a condução das aulas, vocês tiveram um prazo de 2 semanas para entre fazer revisão e nós começarmos nesse ritmo aqui, tá? Virtualmente. Então, o que acontece? Tem gente que está voltando a ter aula agora, tá? Essas aulas, elas contarão normalmente como semestre letivo. Haja vista que as aulas estão disponíveis no YouTube e nossas dúvidas estão sendo tiradas todas as terças, no mesmo horário, tá? Então, não pode, vocês não podem parar agora e falar assim, agora cancelou, agora eu vou, sei lá, vou esperar voltar. Moço, não espera não, tá? Não fica nessa ideia não, que ontem, por exemplo, eu estava vendo os noticiários do jornal e aí tem assim, tem estados que vão colocar
contar essas aulas virtuais como aulas normais, tá? Como dias letivos. Tem estados que sim. Tem estados que não vão contar essas aulas. E tem estado que está em dúvida. Então, assim, e um dos estados que vão contar é o estado de Goiás. Então, assim, acelera, não para, tá? É cansativo, muito cansativo, é cansativo para vocês, é cansativo para nós, professores. É uma vontade de voltar para a sala de aula e estar naquele contato lá e assim, e tá vendo vocês assim pessoalmente, entendeu? É vontade de estar junto com vocês. Mas assim, o nosso ambiente agora nessa transição, ela vai ter que ser esse aqui, entendeu? Então, assim, o Enem, ele foi somente prorrogado, ele não foi cancelado, tá? Prorrogar e cancelar tem uma diferença enorme. E isso vai fazer com que vocês tenham exatamente 2 meses de matéria na frente das outras pessoas que não estão tendo nenhuma oportunidade online, tá? Então, assim, fica muito antenado disso, tá? Essa turma do terceiro ano, ela veio, ela desde o primeiro ano, eu falei para vocês, tá? Há 2 anos atrás, eu vinha falando com vocês, olha, faz o projeto, vamos trabalhar direitinho esse ensino médio. Assim, e a gente vai terminar, se for virtualmente, se não for, entendeu? Eu espero muito que em agosto já tenha um retorno, mesmo que seja um retorno progressivo, tá? E aí, para a gente iniciar o nosso segundo semestre em agosto, tá? A única vantagem que teve, que eu dei conta de inserir outros conteúdos, tá? Dentro do nosso, tive que replanejar o nosso ano, inserir outros conteúdos e com certeza até o final do ano, tá? Eu vou inserir novas temáticas aqui para a gente trabalhar. Então vai ser muito mais amplo do que eu poderia trabalhar no terceiro ano. Então isso é uma vantagem para nós, tá? Então assim, vamos continuar, tá? Vamos fazer de tudo para que nós cheguemos bem e bem preparados no final do ano, beleza? E isso vai depender muito da participação de vocês aqui, tá? Bom, eu falei de Revolução Inglesa no último vídeo, tá? Que eu postei na terça-feira passada. Eu falei de Revolução Inglesa com vocês e essa Revolução Inglesa, ela abre a nossa era das revoluções, tá? Essa revolução lá da metade do século XVII, tá? Então, assim, você vai pegar. Quando eu falo de revoluções inglesas, então ela abre a nossa temática aí, que aí a gente vai ver Revolução Inglesa. Dentro do contexto da Revolução Inglesa vai ser assim a base fundamental para a Revolução Industrial que vai ocorrer lá na segunda metade do século XVIII, tá? Então, assim, a gente vai observar o desenvolvimento do período iluminista dentro desse contexto, que eu vou trabalhar mais a fundo com vocês daqui umas 2 aulas, tá? Que vai ver iluminismo, e até nós chegarmos lá no contexto desse iluminismo influenciando a Revolução Americana, que a gente vai ver o desenvolvimento dos Estados Unidos e depois a Revolução Francesa, tá? Então, assim, são todos esses movimentos são movimentos de caráter assim de desenvolvimento de ideias de base liberal, que é o que a gente vai estudar aí dentro das próximas temáticas, tá? Então vamos lá, então. Olha só, trabalhei com vocês então esse roteiro aqui, tá? Esse roteiro foi trabalhado na nossa aula, beleza? Esse roteirinho aqui, deixa eu ver aqui, alguém falou aqui no chat, falou só ok. Tá bom. Então, esse roteiro foi trabalhado na nossa última aula. E aí, está disponível lá dentro do site do colégio, né? Esse roteiro está disponível lá no site. E aí, você vai observar o seguinte. É dentro dessa temática aqui
dentro dessa temática aqui, que nós iniciamos aquilo que vai ser a base de várias transformações quando eu tenho a Revolução Industrial. Estou pensando em uma aula maravilhosa com alguns. Vou tentar até semana que vem. Essa semana eu vou soltar a aula de Revolução Industrial para vocês, tá? Então, assim, vou fazer uma aula bem ampla e vou mostrar na semana que vem. Vocês vão assistir o vídeo, tá? E eu vou tentar mostrar alguns slides, algumas coisas para a gente firmar em relação à Revolução Industrial, que é assim, uma temática importantíssima, tá? Bom, então assim, contexto revolucionário inglês, quando eu falo de revoluções inglesas, eu falo de duas revoluções, revoluções essas, que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, né? Então isso aí que é a nossa base aqui dos nossos estudos, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês que essa revolução, a Revolução Inglesa em si, ela tem um contexto de chegada, tá? E um contexto de posicionamento de uma classe comercial que nasceu lá na Baixa Idade Média. Ela vem se formando e vem se consolidando dentro do contexto das monarquias nacionais europeias. Qual é o nome dessa classe? Fala aí o nome dessa classe comercial que ela cresce, ela entra dentro da monarquia e ela passa a se desenvolver aqui dentro desse processo aqui, até ela chegar às estruturas de poder aqui na Inglaterra a partir da Revolução Gloriosa. Qual que é o nome dessa classe que está se acendendo lá? Como é que é? Burguesia. Muito bem. A Giovana falou aqui no chat, tá? Quiser falar aí também no igual. Quem que é que falou comigo? No áudio? Rafael. Beleza, Rafa. Beleza. Rafael tava curtindo a live junto comigo lá nesse foi sábado, né, Rafa? Rafael tava lá só na live. Isso aí. Então é essa classe mesmo. Então a burguesia ela se assente, tá? Então ela entra dentro desse contexto. E aí eu coloquei vários elementos aqui para vocês, tá? Então assim, contexto pré-revolucionário. Nós tínhamos desenvolvimento mercantil. Quando eu falo de desenvolvimento econômico mercantil, eu estou falando das grandes navegações, tá? Então, quando você olha essa palavra mercantil, você lembra de mercantilismo, que é as grandes navegações, aquelas 4 características, né? Busca de metais preciosos, balanço comercial favorável, protecionismo e colonialismo. Então, o desenvolvimento econômico mercantil ele faz com que a Inglaterra tenha base para que ocorra o investimento lá posterior, lá na Revolução Industrial. Então, vai ter um acúmulo de capital, isso eu vou falar com mais propriedade um pouquinho mais à frente, né? Na próxima aula. E aí eu tenho outro desenvolvimento de 2 classes aqui, ó, que eu não coloquei aqui, vou colocar até em negrito, que é a gentry e os yeomen, tá? 2 classes aqui, que são 2 classes de proprietários rurais que estão desenvolvendo o seu processo de produção no campo, tá? E aí essas 2 classes, elas vão acabar sendo beneficiados pela política dos cercamentos. O que seria cercamentos aqui, hein? Quem que é que já achou esse conceito de cercamentos? Eu acho que lá no outro roteiro nós vamos falar disso. O que é cercamentos? Consistia em cercar as terras de uso comum, de onde os camponeses retiravam a subsistência, né, tanto na produção de alimento quanto de animais, e eles transformavam elas em áreas de produção destinadas à venda. Perfeitamente, isso mesmo. Então eram os camponeses, os pobres camponeses, aqueles que estavam ali dentro de uma produção autossuficiente em áreas comuns, eles acabaram sendo prejudicados com essa lei dos cercamentos, ou seja, que era a delimitação dessas áreas para o aumento da produção, tá?
E esses camponeses eles foram para onde? Sendo que eles foram praticamente expulsos da terra. Eles acabarão indo para a cidade, tá? Então a leva, uma grande, aí é a partir dessa lei de cercamentos que contribui para o êxodo rural, ou seja, saída dos camponeses pobres do campo para a cidade. Isso tudo dentro do contexto inglês, tá? Então, é uma lei que acabou prejudicando bastante essa classe e fizeram que uma leva de camponeses foram parar dentro dos centros urbanos, né? Olha isso aqui para vocês aqui a morte da Elizabeth I, tá? A última rainha da dinastia Tudor. Essa Elizabeth aqui, juntamente com o rei o Henrique VIII, eles serão responsáveis pelo desenvolvimento mercantil inglês, tá? São reis absolutistas ingleses, tá? Que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento. Foram só os dois? Não. Os dois, eles têm grande responsabilidade. Que Elizabeth, por exemplo, ela dá início a esse desenvolvimento inglês, por exemplo, na navegação. O Henrique VIII, ele é o responsável por criar uma outra religião, né? Que é a religião anglicana, que você vai ver que é base fundamental aqui da Revolução Inglesa, né? Então, a morte dela inaugura um outro período e uma nova dinastia dentro da Inglaterra, a partir do ano de 1603, tá? E aí, essa nova dinastia, que é a dinastia Stuart, tá? Sai a dinastia, acaba a dinastia Tudor e entra a dinastia Stuart, tá? Essas duas dinastias contribuem para o desenvolvimento econômico inglês. Só que aqui, durante a dinastia dos Stuart, inaugurado, Elizabeth, só aquele detalhe, né? Vocês leram lá, vocês observaram que a Elizabeth era uma rainha que governava com bom de fé. Entretanto, a Elizabeth ela morre sem deixar nenhum herdeiro. Por isso que troca-se a dinastia. E aí quem vai assumir é o sobrinho dela, chamado de Jaime I, tá? Ele governa praticamente aí 22 anos o reino inglês, tá? Depois da morte do Jaime I, assume o Carlos I, que é outro rei que vai governar, tá? Praticamente aí 24 anos. Esses reis da dinastia Stuart, reis de base totalmente absolutista, que desagradava uma parte do comando dos parlamentares ingleses, tá? Por que eu destaco esses dois personagens aqui dentro do contexto da Revolução Inglesa? Tanto o Jaime I quanto o Carlos I tinham uma grande dificuldade de abrir o sistema político inglês, tá? E aí isso é que é o ponto central. A Revolução Inglesa é uma revolução política, mas ela tem um caráter extremamente religioso por trás dessa política, tá? Por que eu falo isso? Porque o rei aqui, ele, nesse primeiro momento aqui, tanto o Jaime I quanto o Carlos I, ele tem uma tendência a sempre focar no anglicanismo. E o parlamento inglês, que são o parlamento são os deputados, né? São os representantes, aqui, esses parlamentares compõem ao lado do rei uma outra classe política. Esses parlamentares são puritanos. Puritanos são calvinistas ingleses, tá? Então, assim, são concepções religiosas diferentes do que nós temos, né? Então, isso vai levar a um conflito entre rei e o parlamento, tá? Esse conflito entre o rei e o parlamento é o que dá início à chamada Revolução Puritana de 1642 até 1649. Até aqui algum problema? Teve alguma dificuldade em relação a isso aqui? Vocês deram conta de observar isso lá dentro do roteiro? Pode seguir aqui de boa? Tá? Olha só.
Quando eu falo então de Revolução Puritana, eu tenho aqui eu tenho uma guerra civil acontecendo dentro da Inglaterra, tá? Essa guerra civil aqui, eu tenho de um lado os cavaleiros, que eram deixa eu movimentar aqui com vocês. Os cavaleiros que eram as forças do rei, tá? Os cavaleiros que eram das forças do rei. E os cabeças redondas, que eram as forças... Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. As forças do parlamento. Já estou indo lá no chat que alguém me chamou aqui. Espera aí só um minutinho. Então, tem forças do rei e forças do parlamento. É só a chamada, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, olha só. Se eu observar aqui, eu tenho que dentro da Revolução Puritana, é a primeira vez que esse conflito entre rei e parlamento, ele vai se intensificar aqui. E ele se intensifica a partir do momento em que o parlamento, ele tenta frear esse absolutismo, porque o rei, até então, ele poderia convocar exército quando bem entendesse, aumentar impostos quando bem entendesse, e isso desagradava essa parcela que era de base puritana. Então, diferentemente do rei, eles tinham outra religião, não eram anglicanos, eles eram puritanos, que eram calvinistas, valorizando o trabalho, valorizando aquela concepção da predestinação, que o trabalho valoriza, que o trabalho leva ao impulso. Isso a gente já viu quando falamos de revolução não, de reforma protestante, tá? Vemos a concepção calvinista, e aí esse parlamento tenta bloquear as forças do rei através desse movimento chamado Petição dos Direitos de 1628. Isso leva a um conflito, a um choque entre rei e parlamento. Esse choque aqui vai levar ao quê? Vai levar a chamada Revolução Puritana, tá? Então tem aqui as forças do rei, e o rei que é de base anglicana, tá? E os cabeças redondas, tá? Os cabeças redondas eram conhecidos assim porque eles tinham aquela cabeça em forma de capacete, o cabelinho, aqueles cabelinhos quando a gente é criança assim, eu tinha, tá, gente? Quando eu tinha cabelo, eu tinha um capacetinho, eu tinha franjinha, tá? Depois eu coloco uma fotinha para vocês verem. Eu já tive cabelo, tá? Então, assim, então, quando a gente observa esse conflito civil aqui, ele vai se dar principalmente por uma disputa de poder, tá? De frear o absolutismo inglês. E aí, dentro desse conflito, dessa guerra civil que iniciou lá, nós temos o destaque para o Oliver Cromwell, tá? Quem que é o Oliver Cromwell aqui dentro desse contexto? Na verdade, o Oliver Cromwell ele foi uma figura, tá? Ele foi uma figura importante aqui dentro da Revolução Puritana, porque ele é o comandante, tá, do exército de novo tipo, que é uma força revolucionária inglesa, um exército do parlamento, tá, constituído por ele, com novas táticas de guerra, novos armamentos, novos soldados, tá, que deram conta de derrotar o rei, o Carlos I, tá? Então, assim, é impossível de nós falarmos de revolução puritana e não tocar no nome desse cara aqui, o Oliver Cromwell, tá? Falou em revolução puritana, Oliver Cromwell vai aparecer dentro da sua prova, tá? Então, o destaque é esse cara, o Oliver Cromwell, e ele vai fundar o período republicano. Na história inglesa, tá? Na história inglesa,
E assim, o que eu estou falando aqui algumas coisas que eu não falei lá no vídeo. O único período da história da monarquia inglesa, o único período em que existiu a república na Inglaterra foi esse período em que o Oliver Cromwell dá conta de derrubar o Carlos I, tá? E fundar a República Inglesa, tá? Só um período de 10 anos, de 1649 até 1659. Depois desse período, só monarquia novamente, tá? Inclusive até hoje, tá? Então tá lá, ó, o Oliver Cromwell ele dá conta, ele derruba, tá? O Carlos I, ele vai ser decapitado pelas forças do Oliver Cromwell, tá? Depois da derrota dele. Então o Carlos I ele vai ser decapitado, tem até muitas fotos lá dentro o livro de vocês aqui não traz a decapitação, tá? Eu já dei uma olhada aqui, ele não traz. Mas eu tenho aqui na página 419 uma fotografia falando aqui do exército novo tipo, tá? O Oliver Cromwell empunhado aí no cavalo, sentado aí. Depois você dá uma olhadinha nessa fotografia aí, tá? Então, assim, aí quando o Oliver Cromwell ele entra dentro do comando republicano inglês, nós temos de fato aqui uma mudança de uma forma política. Sai a monarquia, entra a república com Oliver Cromwell. Só que com um detalhe, isso você tem que prestar bastante atenção. Muita atenção. O Oliver Cromwell, quando ele entra, você fala, pô, começou a república, então a república democrática. Ó, negativo. Quando o Oliver Cromwell entra, tá? Quando o Oliver Cromwell ele entra dentro desse contexto aqui, o Oliver Cromwell ele é tão autoritário quanto um rei absolutista. Tão autoritário quanto. Na verdade, o que está se mudando, que mudou aqui dentro do contexto da Revolução Inglesa, é a forma de governo. Tá? O que mudou foi a forma de governo. E não exatamente um regime de base democrática. Então cai o absolutismo monárquico depois aqui com a queda do Carlos I, mas entra um cara autoritário, tão autoritário, e o Oliver Cromwell ele vai até se proclamar o Lorde Protetor dos ingleses, tá? Então, assim, é uma figura autoritária tão quanto um rei absolutista. E talvez foi esse movimento, tá? Que depois a morte dele vai levar à recondução ao sistema monárquico. Então, vamos lá ver algumas medidas dele. Bom, primeiro, lá na Inglaterra hoje existe 2 câmaras, tá? Aqui no Brasil, o nosso Congresso tem deputados e senadores. Na Inglaterra tinha Câmara dos Lords, que é a elite, a nobreza, tá? Que estava acompanhada ali junto com o rei, e a Câmara dos Comuns, que é composto por essa baixa burguesia, com essa burguesia ascendente, né? No caso ali a gentry e os yeomen, né? No caso mais a gentry e essa ala puritana, né? Esse desenvolvimento. O que o Cromwell faz? Pega, como ele tinha eliminado o rei, ele elimina também essa Câmara dos Lords, tá? E aí o parlamento passa a ser constituído por uma Câmara, só a Câmara dos Comuns, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui o parlamento unicameral, só uma Câmara, só a Câmara dos Lords, tá? Unicameral. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai derrotar os escoceses aqui e irlandeses que estavam lutando para fragmentar, para separar do território inglês, tá? Deixa eu ver aqui se é comigo. É o Igor, tá querendo ver a imagem do Carlos I. Mas tem, Igor, deixa eu ver aqui se eu abri. Ah, não, eu fechei aqui. Lá se colocou decapitação Carlos I, vai vir uma enxurrada de imagem, tá? Depois vocês vão olhar lá, porque vocês vão ter mais tempo. E aí, então ele vai impulsionar aqui então essa derrota das tropas inglesas e irlandesas que estavam querendo fragmentar,
que estava querendo se separar do território britânico, tá? Que já tinha aquela parte ali. Você sabe que Grã-Bretanha é formado por Irlanda, por Escócia no norte, pela Inglaterra e pelo País de Gales, tá? Então, esses 4 territórios formam aquilo que é chamado de Grã-Bretanha, tá? E o principal, pessoal, isso aqui é o seguinte, isso aqui de cada 10 questões, pelo menos 7 questões falando de Revolução Puritana vai falar sobre atos de navegação na Inglaterra. Então, isso aqui é fundamental de vocês estarem na ponta da língua, tá? Eles conhecem. O que é o ato de navegação? Quem que achou esse conceito de ato de navegação aqui? Vamos lá discutir sobre ele. Quem achou? Eu coloquei que os atos de navegação consistia em que as mercadorias europeias não podiam ser transportadas para a Inglaterra, a não ser em navios ingleses ou em navios de país de origem. Do mesmo modo, os produtos da Ásia, da América e da África não podiam ser importados, senão pela Marinha Britânica ou colonial. Muito bem, isso mesmo. Olha só, então, isso que é importante, Bruno. O seu conceito está certinho. O ato de navegação, que é uma medida, é uma lei inglesa, ele faz com que todas as mercadorias que chegassem até na Inglaterra dentro da Grã-Bretanha, deveriam ser obrigatoriamente transportadas por navios ingleses ou por navios coloniais desses países originários, tá? Vamos supor, os ingleses nesse período aqui, os ingleses estavam colonizando o que hoje é Estados Unidos. Então, assim, poderia ser navios ingleses pegando o chá e pegando o açúcar, o algodão inglês e levando até a Inglaterra, ou poderia ser um navio das 13 colônias. Só poderia ser esses dois. Navios de outros países não podiam. Na verdade, o interesse principal aqui era quebrar a hegemonia de uma potência marítima na época, que era a Holanda, tá? Então, o objetivo do ato de navegação, e isso deu muito certo, era quebrar o monopólio comercial holandês, tá? Então, muito cuidado aqui com o ato de navegação, esse conceito tem que estar assim, ó, tem que estar à deriva aqui, tem que estar antenado, tá? Então, tá aqui, eu tenho aqui, ó, dentro desse ato de navegação, isso foi uma medida muito importante, e dentro desse período de governo do Oliver Cromwell, essas medidas autoritárias, somado à falta de assistência a duas classes populares, que eram os diggers e também os levelers, tá? Tanto os diggers que reivindicavam terras e os levelers que buscavam a igualdade política e religiosa, essas duas classes foram movimentos populares que ascenderam dentro da Inglaterra. Um movimento com muito impacto. E isso vai fazer com que seja questionado esse governo do Oliver Cromwell. No ano de 1658, o Oliver Cromwell ele morre, tá? Ele deixa como herdeiro aí, no caso, era quase uma monarquia, né? Porque ele deixou o filho dele, o Richard Cromwell, ou Ricardo Cromwell, como vocês queiram, tá? Ele deixa como herdeiro o Richard Cromwell, mas o Richard Cromwell não tinha a mesma aceitação política com o parlamento e com as outras áreas do governo, né? Então eu coloquei aqui, ó, não tinha apoio do exército, tá? E não deu conta de conter o oposição, então ele tinha a mesma habilidade política do que o pai dele, e no ano de 1659, o Richard Cromwell vai acabar sendo o quê? Deposto pelas forças do parlamento, vendo a ascensão dessas duas classes aqui, ó, que eram classes revolucionárias, tá? Que eram diggers levelers, tá? E aí o parlamento ele buscou na monarquia novamente uma recentralização de poder,
para que não ocorressem movimentos populares que chegariam a ser o grande temor do parlamento é que esses movimentos populares dessem conta também de chegar a se ascender ao poder. Então, assim, a população mais pobre ela tinha que continuar no lado dela, né, lá no canto dela. E aí foi isso que vai levar ao movimento da Revolução Gloriosa, tá? Tem a restauração monárquica aqui, a partir de 1660, tá? Então eu tenho o filho do Carlos I, o parlamento coloca, mas por que ele colocou o filho do Carlos I, que era absolutista? Justamente por conta dessas manifestações daquelas duas classes populares, é o temor de uma revolução popular, né? Então ele volta à monarquia com o herdeiro direto do Carlos I, que é no caso aqui o Carlos II, ele governa durante 15 anos, tá? Até a morte dele. E aí eu tenho a ascensão do Jaime II, que é um rei, os dois são reis absolutistas, tão quanto os seus, o seu pai e seu avô, né, no caso. E aí o parlamento, novamente, ele vai entrar em guerra, tá? Esses dois aqui eram católicos, tá? Queria impor a religiosidade católica, isso também contribui para que o parlamento ele entre num movimento de derrubada do Jaime II, tá? E como ocorreu isso? O Jaime II, ele tinha uma filha, e essa filha era casada com o príncipe holandês. Lá, sabe, os casamentos na Europa eram para manter forte essas monarquias de base nacionais, né? Então, o príncipe holandês, chamado de Guilherme de Orange, ele aceita o pedido do parlamento de ocupar o lugar do Jaime II, tá? Então, o Jaime II ele entra com as tropas na Inglaterra, depõe o Jaime segundo o Guilherme de Orange, aliás, Guilherme de Orange, ele entra na Inglaterra, depõe as tropas do Jaime II e ele entra em acordo com o parlamento. O parlamento falou assim, você quer ser rei? Ele falou, quero. Ah, como não? Falou assim, só que agora essa monarquia ela vai ter poderes limitados, tá? O Jaime II assina e assina duas leis, tá? Assina os atos de tolerância, que é a liberdade religiosa aos cristãos, exceto católicos, porque os católicos perseguiram os protestantes dentro desse contexto aqui, que eu acabei de falar para vocês, dos reis do Carlos II e do Jaime II, e ele assina a Bill of Rights. O que é a Bill of Rights? O que significa essa lei? O que é essa lei aqui? A Bill of Rights. Declaração dos Direitos. Sim. E aí, o que ela determina aqui, Bruna? Limitou o poder do rei, conferiu autoridade e garantias ao parlamento e assegurou os direitos civis e a liberdade individual a todo cidadão inglês. Perfeitamente. Aí, hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentar constitucional, ou seja, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Tá? A partir disso, o poder do rei tem limites, tá? Então o rei o rei governa, tá? O rei é um chefe de estado, representante, e ele governa ao lado do parlamento e se dá muito pela Bill of Rights. Beleza? Então, assim, a consequência final, eu já estou terminando aqui para liberar vocês, para vocês descansarem um pouco. A consequência final aqui, se a gente for ver qual que é a consequência da Revolução... e outra coisa, por que ela chama Revolução Gloriosa? Porque que ela é conhecida como Revolução Gloriosa, tá? Ela durou um ano, né? Tá aqui, ó, de 88 a 89. Ela é chamada de Revolução Gloriosa, pessoal, porque não houve derramamento de sangue, igual a Guerra Civil aqui, ó. Guerra Civil puritana, não houve derramamento de sangue. Ela é chamada de Revolução Gloriosa por isso, tá? E aí, você vai observar que a Revolução Gloriosa aqui, ela vai levar àquilo que nós observamos no início dessa aula, que é a ascensão da burguesia
organização política inglesa, tá? Então os burgueses passam a comandar politicamente, e isso vai ser a base fundamental para o desenvolvimento da Revolução Industrial dentro do território. Essa ascensão burguesa, essa revolução inglesa não é uma revolução popular, ela é uma revolução burguesa elitista, tá? Isso eu vou falar com mais detalhes um pouco mais para frente, tá? Então, pessoal, um abraço para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, depois eu vou fazer uma aula só com atividades, tá? Façam as atividades, depois eu vou passar o gabarito para vocês e a gente vai tirar as dúvidas dessas questões, tá bom? Vou marcar uma aula só para dúvidas, só uma aula só para dúvida das questões. Falou, ó, agora a lista 3 a gente vai fazê-la aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a relação, vai ter uma avaliação para vocês, tá? E essa avaliação vai ser Revolução Inglesa e revoluções inglesas e Revolução Industrial, tá? Então, assim, fica muito atento a esses temas aí que vocês vão fazer uma avaliação dentro desse contexto. Na verdade, a gente não vai chamar de avaliação, vai chamar de verificação de aprendizagem, tá? Mas vai valer o pontinho lá, tal, igual vocês fazem no dia a dia, uma espécie de simulado. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certinho? Um abraço para vocês, então. Bom descanso, tá? E vamos falando. Bruna, que maravilha, hein? O Edson também, que beleza. Essa questão da participação de vocês aí na Olimpíada. Aquele dia você me falou, tá? Beijo, Giovana, tudo de bom. Você tinha me falado sobre a participação de vocês e, assim, a meta, eu não sei se era essa, mas, assim, que foi cumprido foi, né? Tem classificação lá ou não? Lá não apareceu, pelo menos até agora a gente não achou, né? A gente só achou a pontuação, porque de 900 a gente tirou 764, eu acho. Acho que aí equivale a 83% mais ou menos. Beleza, maravilha, maravilha. Assim que você tiver alguma notícia, você pode mandar lá no direct lá pra gente comemorar. Beleza? Fico muito orgulhoso, fico muito satisfeito, como sempre, né? Você sempre foi muito esforçado, os meninos, então, assim, eu acredito, assim, que o sucesso está chegando aí. Não tem pandemia que vai segurar vocês, não, tá bom? E com Deus, então, vai lá descansar. Obrigada. Tudo de bom.